A paz do Senhor, Igreja Central, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, firmes no Senhor Jesus, que é a nossa rocha inabalável. Amém? Convido vocês para a gente meditar, dando sequência no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 35. Amém? Pega aí sua Bíblia comigo e vamos juntos meditar, ler um pouquinho e pedir para que o Senhor fale aos nossos corações, né? O tema hoje é Esperando o Senhor, né? A gente está vivendo dias que a gente sabe que muitos sinais da vinda do Senhor Jesus estão acontecendo. E então a gente precisa aprender com o Senhor, né? Como devemos esperar pela vinda do Senhor Jesus. E é isso que o Senhor nos ensina nesse trecho que a gente vai ler agora. Lucas 12, 35 diz assim: Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo diga a si mesmo: Meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora em que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Glória a Deus. Vamos ler a palavra. Feche seus olhos comigo. Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor fale no coração de cada um de nós, Senhor, neste tempo. Ó Pai amado, tira, Senhor, do nosso meio toda distração, Pai. Que nada seja permitido para roubar, Senhor, de nós a atenção, Senhor, e roubar essa palavra que o Senhor está derramando do Seu trono para toda a Sua igreja, para todos os Seus filhos e filhas, Senhor. No nome de Jesus, Pai, eu te peço que eu seja esse canal, esse instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. E se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Amém. Glória a Deus. Então, Jesus está falando aqui, mais uma vez, né, com seus discípulos, as pessoas ali ao seu redor. E ele está falando a respeito de serviço. É importante a gente prestar atenção nisso. Eu entendo que o serviço, nesse caso, o Senhor Jesus está dizendo para nós, na verdade, que é tudo aquilo que Deus planejou para nós. Né? Deus tem um plano para a minha vida, Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um plano, né, para os seus familiares, para as pessoas ao seu redor, né, para cada um de nós. Salmo 139 diz que o Senhor escreveu cada dia das nossas vidas antes mesmo deles existirem. Então Deus tem um plano para a minha vida, Ele tem um plano para a sua. E quando o Senhor fala para nós sobre servir, sobre estar aqui, né, prontos para servir, ou seja, fazer aquilo que o Senhor determinou para nós, planejou para nós de antemão. Então eu convido você a meditar dessa forma comigo. Deus tem algo que talvez Ele já revelou para você, tem coisa que Ele ainda vai revelar.
Mas o importante é, enquanto a gente está esperando pela vinda do Senhor Jesus, estarmos prontos para viver os planos que Deus tem para as nossas vidas. É isso que o Senhor Jesus está ensinando para nós. É isso que Ele está falando. E a gente vê Ele dizendo, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, né? Vamos ficar alerta, né? A gente poderia trazer até o significado de candeias acesas, está cheio do Espírito Santo, entendendo que somos capacitados por Deus para tudo que o Senhor planeja a gente fazer e realizar. E o Senhor fala, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando Ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Né? Esse estar pronto a servir está querendo dizer a respeito, né? Ele usa a ilustração de um servo que o Senhor saiu e ele está ali pronto, esperando para, seja qual for o momento que o seu Senhor voltar, ele está ali pronto para servir. Né? Mas, ou seja, aquela prontidão no coração não pode faltar, né? No meu coração e no seu coração. A prontidão de estar falando, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor planejou para a minha vida hoje? Senhor, qual é o seu plano para mim em 2021, nesse ano tão conturbado que a gente está vivendo? Senhor, estou pronto aqui para fazer a tua vontade, seja ela qual for. Esse tem que ser o meu coração e o seu coração. E aqui Jesus usa 3 palavras diferentes que eu quero meditar com você, que elas têm um grande significado para nós. O versículo 37 diz, felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Então, em primeiro lugar, vigiando. Aqui o Senhor está dizendo daqueles que estão atentos, né, ao mundo ao seu redor, atentos ao mundo espiritual. Sabe, uma pessoa que está vigiando, ela não dá brechas, ela não dorme no ponto. Essa é uma característica daqueles que estão esperando Jesus. Você está esperando Jesus voltar? Né? Você pode até dizer, não, mas tem ainda muita coisa para acontecer. Realmente, eu acredito também, a gente tem estudado o Apocalipse, vemos que ainda tem muitas coisas que precisam acontecer, algumas já estão acontecendo, algumas só precisam aumentar a intensidade, porque já começaram. Então, com esses sinais, né, não estamos aqui tentando prever o dia que Jesus vai voltar. Né? Jesus falou, vocês não vão saber, nem eu sei, ele disse. O dia e a hora só o Pai sabe, porém vocês saberão pelos sinais, do mesmo jeito que vocês sabem quando está chegando o verão, do mesmo jeito que vocês sabem quando está pronto para aquela árvore dar os seus frutos. Então Jesus fala, da mesma forma vocês terão noção do tempo, do momento, quando está chegando perto, igual dores de parto que vão se aproximando, vão se intensificando e vão aumentando a frequência. Isso tudo serve de sinal para a gente saber, olha, está chegando perto, está chegando muito perto. Então a gente sabe, tudo que a gente está passando desde o ano passado, logicamente tem mostrado para nós, né? Logicamente, cada dia que passa a gente está mais perto da vinda de Jesus. Porém, com esses sinais tão evidentes, mostra que a dor de parto está sendo muito forte. Né? As frequências estão cada vez maiores, né? O espaço entre um acontecimento e outro está reduzindo cada vez mais. Então, não pode faltar no seu coração, meu irmão. Não pode faltar no seu coração, minha irmã. Todos nós precisamos estar atentos. Não pode faltar essa noção de que a vinda de Jesus está próxima. Então eu e você devemos todos os dias estar esperando a vinda de Jesus. Esperando por Jesus. Mesmo que a gente pense, mas ainda deve faltar o quê? 10 anos, 20 anos, não importa. Jesus pode voltar para um de nós a qualquer momento. Ou seja, né, a nossa vida se acabar por qualquer motivo que seja, ou a vinda de Jesus pode ser amanhã, mesmo que a gente sabe, os sinais estão lá, a gente está acompanhando, mas Jesus também falou, o Senhor virá num dia em que menos esperam. Então isso é um alerta para nós. Desde o ano passado eu falei que com todos esses acontecimentos, o que acontece? A gente começa a ficar esperando, Jesus vai voltar, está muito perto. E aí eu falei alguma coisa assim, quando isso passar, isso também é perigoso, porque quando passam as tribulações, esses sinais, essas dores de parto, o que acontece é que a gente começa a achar assim, não, então não vai vir agora Jesus, vai demorar. Aí começa o quê? Começa a levar as coisas de qualquer jeito, começa a diminuir o temor a Deus, começa a diminuir o compromisso com Deus.
E aí é aquele momento onde, não, Jesus não vai voltar agora, então não está esperando. Só que Jesus virá no momento em que a gente menos espera. Ou seja, a gente não pode deixar de esperar por Jesus todos os dias das nossas vidas. E a gente vê aqui essas 3 condições. Em primeiro lugar, vigiando, né? Quem está esperando Jesus voltar precisa estar o tempo todo vigiando. Jesus quer encontrar a mim e a você. Ele quer encontrar os seus filhos vigiando. Ou seja, não dorme. Quem não dorme é aquela pessoa que está o tempo todo atenta. Aquela pessoa que, sabe, não descarta as coisas que estão acontecendo ao redor, sabe muito bem e analisa as notícias, analisa os acontecimentos no meio da igreja, no meio dos irmãos, a questão da apostasia, né, que é o abandono da fé. Analisa, pega todas essas notícias, noticiários do mundo inteiro e analisa à luz da Bíblia. Nós devemos fazer isso, é nossa obrigação como filhos de Deus, como novos nascidos, né, nascidos de novo em Deus, cidadãos celestiais, onde a palavra é o nosso guia. Então a gente tem que estar levando em conta tudo o que acontece, né, todas as artimanhas de Satanás. Isso é estar vigiando. Você não está dormindo, você não está embriagado, você não está desatento, você está alerta. Você pode até às vezes estar fazendo as coisas do mundo, mas está aqui, ó, atento com o que está acontecendo ao redor. As coisas do mundo que eu digo, né, o nosso trabalho, dia a dia, etc. Né, nunca com amor a essas coisas, mas fazendo as nossas obrigações, as nossas responsabilidades, mais antenados no mundo espiritual, antenados nos acontecimentos, antenados nas profecias da palavra e sabendo analisar os tempos e as estações de acordo com aquilo que a Bíblia nos dá. Nunca para querer marcar uma data para a vinda de Jesus, mas sempre para estar atento e alertando aqueles que estão ao nosso redor. Olha, cuidado, vamos estar alerta, vamos vigiar, não vamos dormir, não vamos nos, né, distrair, vamos estar atentos a tudo que está acontecendo. O segundo ponto que Jesus fala para nós, versículo 38 diz: mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Então, em primeiro lugar, o Senhor precisa nos encontrar vigiando, atentos, tudo que a gente já falou. Em segundo lugar, preparados. O que é o preparado? É aquele que faz tudo que vem à sua mão e não adia nada. Ou seja, não se distrai ao ponto de você... veja comigo, você tem uma responsabilidade que Deus te deu, né? Então você precisa cumprir aquilo que Ele te deu. Isso significa que você está preparado. Por exemplo, o Senhor que sai e fala para o servo assim: ó, eu quero que você limpe a casa, limpe a sala, arrume a minha cama e deixe a janta pronta. E aí, ele não sabe quando aquele senhor vai voltar. Porém, ele pode pensar assim: não, meu senhor vai demorar muito, então eu vou dar uma limpadinha aqui na sala, deixo para fazer a janta depois e arrumo a cama dele depois. A hora que o senhor voltar, numa hora que ele menos espera, ele vai ser pego de que forma? Despreparado. Por quê? Porque ele não fez o que tinha que ter sido feito. Sabe, isso traz para nós um senso de urgência. Sabe, se Deus te deu uma incumbência, te deu uma missão, ei, faça isso, faça isso, faça isso. Lembre da palavra Eclesiastes 9:10 diz: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Ou seja, o que a gente tiver que fazer, a gente tem que fazer agora, enquanto o Senhor nos deu a vida, nos dá saúde, a gente tem que fazer. É um senso de urgência que o Senhor está chamando e despertando para todos nós, começando por mim, igreja, eu estou dizendo. Sabe, isso é estar preparado. Deus falou para fazer tal coisa, eu vou fazer. O Senhor me deu a incumbência de eu estar ali exercendo sacerdócio na minha casa como homem, eu tenho que fazer. Quando? Todo dia. É para ensinar meus filhos? Eu vou ensinar. É para estar ali cuidando da minha esposa? Eu vou cuidar. É para eu, sabe, seja qual for a missão que você recebeu de Deus, faça. Não adie as coisas, não vamos procrastinar, isso é um mal tremendo. É você pensar assim: não, Deus falou para eu, digamos assim, né, pregar o evangelho para aquele vizinho lá. Eu senti forte no meu coração que Deus queria que eu compartilhasse. O vizinho até falou um negócio e eu senti que era para eu falar algo. Aí você pega e fala assim: não, mas agora não vai dar, eu vou deixar para outro dia. Aí você vai adiando, daqui a pouco o que acontece? O vizinho se muda, né? Ou vem a falecer, pega uma doença, pode acontecer muitas coisas.
E aí aquilo que você tinha que ter feito, você não fez. Quando Jesus voltar, você vai estar despreparado. Por quê? Porque você ficou com os trabalhos pela metade. Aquilo que ele confiou a você, você não fez. Sabe, isso deve crescer um temor dentro de nós sobre isso, igreja. Onde a gente não vai adiar mais. Prometa agora para você mesmo, eu não vou mais adiar nada que o Senhor me mandar fazer. Se o Senhor te mandar escrever um livro, sabe, isso que está dizendo aqui, lá na sepultura, para onde a gente vai, não há atividade nem planejamento. Se Deus falou para você escrever 10 livros, você escreve 2 e fala, não, daqui 10 anos eu escrevo o resto. E se não chegar lá? E os outros que você tinha que ter escrito? As músicas, isso serve para nós também, né? Músicos aí, compositores. Deus falou para você compor tantas músicas, fazer tanto. Não é para a sua glória, é para a glória dele. Se ele deu, ele depositou em você, não é para você, é para o mundo. Ele quer alcançar pessoas através da sua vida. Então que isso cresça uma urgência, escrever livros, compor músicas, né, fazer seja qual for o tipo de trabalho, através até da internet, evangelizando pela internet. Eu não sei, você sabe como Deus tem falado no seu coração, como o Espírito Santo tem gritado aí, seja até naquela, como eu já usei o exemplo, pregar o evangelho aí na boca a boca, quando você está ali tete a tete com alguém. Vamos acordar a igreja, né? Como o pastor Rogério fala, a gente costuma ouvir, a missão é inadiável, não dá tempo da gente planejar assim, não, lá na frente, ano que vem, daqui 10 anos, não, agora. Isso significa você estar preparado. Quando Jesus voltar, ele vai te encontrar como? Preparado. Por quê? Porque você arrumou a casa, preparou a janta, fez tudo, você só está ali na porta esperando. Aí quando ele chegar, vai falar, tá aqui, ó, tudo que você pediu para fazer, tá tudo em ordem, vem aqui agora, senta na mesa, eu vou te servir. E aí que a gente é surpreendido, né? Que o Senhor fala que nós é que vamos sentar à mesa naquele dia e Ele irá nos servir. Que coisa gloriosa. É a ceia do Senhor que a gente vai participar com Ele, com toda a igreja. Literalmente, como Jesus fala, né? Eu não beberei do fruto da vide até aquele dia. E é o dia da ceia do Senhor, do banquete, do casamento do Cristo com a noiva, e Ele irá nos servir. Então Ele quer nos encontrar preparados. Em primeiro lugar, vigiando, né, atentos a tudo. Em segundo lugar, preparados, ou seja, fazemos tudo que vem à nossa mão. Tudo que vier à sua mão, faça. Amém? E em terceiro lugar, a gente vê no versículo 43, vamos ler o 42 também, que diz assim: o Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Então aqui ele está dizendo a respeito de trabalho, né? Qualquer tipo de tarefa que o Senhor encarregou para o seu servo e ele deveria ali entregar a porção de alimento, né, para os outros servos. Então o Senhor diz assim, feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim, quando voltar. Eu entendo que aqui o Senhor está dizendo a respeito do trabalhar. Então, em primeiro lugar, vigiando, segundo, preparado, e em terceiro, trabalhando. Ou seja, aqui também tem que ter um senso para nós de que muito provavelmente nunca vai acontecer aquele momento onde você diz assim, olha, eu fiz tudo que Deus mandou fazer, então agora eu estou parado só esperando. Né? Eu falei isso na ponta anterior de maneira ilustrativa. Porém, a gente sabe, uma hora que a gente faz algo, Deus já vem com outra coisa. Isso traz para nós uma consciência de responsabilidade. Ou seja, a gente não se cansa em nenhum momento. Né? Deus nos dá inúmeras tarefas. Uma coisa é você não terminar de fazer algo porque você parou de fazer e se cansou, ficou com preguiça e começou a querer ocupar o seu tempo com as coisas deste mundo. Outra coisa é você não terminar de fazer algo que Deus pediu porque não deu tempo mesmo. Então, ou seja, Deus fala para você escrever o livro, como eu falei, 10 livros. Você foi escrevendo, todo ano estava escrevendo. Não deu, olha, Jesus voltou, você estava no 9º livro, mas você fez aquilo que tinha que fazer. E Jesus voltou, você estava trabalhando, você estava escrevendo lá o 9º, 10º livro, você estava escrevendo. Você não escreveu porque você simplesmente falou assim, não, eu vou perder tempo com isso aqui, não, eu vou fazer outra coisa aqui, porque tem coisas mais legais de fazer neste mundo, quero aproveitar mais a minha vida, etc, etc. Então perceba a diferença. Uma coisa é você não fazer porque não deu tempo. Outra coisa é você não fazer porque você não dedicou tempo para isso.
Então, Deus quer nos encontrar trabalhando. Eu vejo aqui o Senhor nos dando esse senso, essa consciência de responsabilidade, que é exatamente tudo que a gente está fazendo, por exemplo, aqui agora. Né? A gente está trabalhando, fluindo a igreja num culto online, né? Porque estamos impedidos, né, de estar na igreja devido a esse vírus que a gente tem orado e clamado a Deus para trazer o remédio, a solução, a vacina, e graças a Deus vemos que as coisas estão caminhando. Porém, por causa das dificuldades, a gente não pode parar de fazer o que temos que fazer. Por mais que a gente tenha que se ajustar, encontrar outras formas, mas quando Jesus voltar, ele vai nos encontrar como? Trabalhando. Vocês não chegou a dificuldade, você falou assim, agora não dá para eu fazer mais. Perceba isso. Então, ou seja, tirar das nossas vidas todo tipo de desculpinha que a gente arruma. Né? E às vezes são desculpas que até seriam, né, razoáveis. Poxa, você foi impedido de fazer aquilo, então você parou. Não pare. Dá um jeito, faz de outra forma, muda o formato, mas não pare. Porque quando Jesus voltar, ele quer te encontrar trabalhando. Ou seja, comprometido com a obra que ele te deu. Por mais que você não tenha chegado até o fim, mas ele vai te encontrar trabalhando. Isso é um compromisso que eu e você devemos ter. É uma responsabilidade. Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta com a igreja. Somos os embaixadores do reino dele. E esse reino precisa avançar, precisa fluir, precisa ser expandido através do Espírito Santo em nós, através de nós. Então que isso o Senhor faça crescer dentro de você essa consciência de responsabilidade. E eu te digo, não se canse, meu irmão, né? A palavra até nos ensina tantas vezes, não se canse de fazer o bem. Ou seja, porque o mundo está isso, está aquilo, não vale a pena. Cuida do seu coração. Se você conhece alguém que chegou nesse ponto, procure o máximo exortar essa pessoa. Infelizmente a gente vê isso acontecendo muito, né, no meio cristão, talvez porque faltou um pouco mais de se aprofundar na palavra, de tirar os olhos do homem, porque nós homens somos falhos. Jesus falou, a iniquidade do mundo vai crescer demais, e devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. E quando o amor se esfria, é isso que acontece, o povo acha que não vale mais a pena. É muito triste ouvir isso. Muitas pessoas às vezes falam, não, eu cansei disso aí, eu cansei de ser crente, cansei de ajudar os outros e parece que nada volta. Não, meu irmão, você não ajuda para voltar coisa para você, você ajuda porque você já foi ajudado por Deus. Sabe, a gente não está nessa busca de barganha, de ficar dando para receber de volta. Não, a gente já recebeu muito mais do que a gente podia dar. Então, apenas faça o bem, apenas faça o que Deus manda você fazer e saiba que Ele cuida de você e Ele quer te ver assim trabalhando, porque tudo que Ele podia fazer por mim, por você, Ele já fez. Glórias ao Senhor Jesus. Então, que você possa guardar o seu coração. Lembre-se, Provérbios 4:23 diz, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então guarde seu coração, não deixe o amor se esfriar. O mundo vai piorar cada vez mais. O aumento da iniquidade está profetizado. E isso a gente tem visto, está crescendo. Mas que isso não te faça perder o foco, perder o alvo, se desanimar e se cansar de fazer a obra de Deus. Fique focado, se fortaleça no Senhor, sabe? E guarde, blinde o seu coração para você não ser afetado por tudo isso. Porque isso faz parte. São as provações dessa vida. São as provações que vêm para provar, como diz a palavra em 1 Pedro, capítulo 1, para provar se a nossa fé é genuína. Se o que a gente está fazendo é por causa que é Deus mesmo, a gente crê no Senhor, a gente está fazendo em resposta ao que Ele fez por nós. E para a gente concluir, veja o que diz os versículos 47 e 48. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Jesus está dizendo para nós que no juízo final, no dia do juízo, Deus sabe a maneira. Deus é justo, Ele jamais vai julgar nada nem ninguém de maneira injusta. E o Senhor está mostrando para nós, que é o final aqui do 48, a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Isso aqui, logicamente,
tem um peso maior para pessoas que exercem cargo de liderança, que exercem uma grande influência a um número maior de pessoas, logicamente, mas não tenha dúvidas, todos nós, né, você que está me ouvindo aqui agora, Deus confiou alguns trabalhos na sua mão. Deus confiou pessoas e almas para serem alcançadas através de você. Então que você possa crescer essa consciência de responsabilidade, porque naquele dia nós vamos prestar contas para Deus. E o Senhor fala, a quem conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que Ele deseja, receberá muitos açoites. O castigo será muito maior para nós que conhecemos muito, do que para aquele que não conhecia tanto e acabou não fazendo o que Deus queria. Por quê? Porque não conhecia, mas vai ser castigado também. Só que o castigo dele vai ser mais leve. Agora, você também não pode entrar para aquele caminho. Não, eu prefiro então não ler a Bíblia, eu prefiro nada, porque é melhor eu ser ignorante. Não, porque daí você também já está desobedecendo a palavra, que nos ensina que a gente deve fazer o quê? Habitar ricamente em nós a palavra de Deus, a palavra de Cristo. A palavra do Senhor tem que ser guardada em nós. Enquanto nós temos tempo neste mundo, é responsabilidade nossa crescer no conhecimento. Porque quando a gente não cresce no conhecimento também, o que a Bíblia diz? O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, não conhecer também vai te levar para a queda. Vai te levar para cair em armadilhas. Talvez em não perseverar na sua fé. Talvez vai permitir o amor se esfriar no seu coração. Então, a gente não tem saída, não tem escapatória, mas a gente tem que estar com aquela prontidão de viver a vontade de Deus. E que a gente peça, Senhor, revela para nós. Sabe por quê? Porque quando Deus revela a vontade dEle, Ele nos dá também tudo o que a gente precisa para cumprir. E é isso que tem que nos encorajar. Deus tem dado, revelado vontades, planos que Ele tem para a minha vida, para a sua vida. E com isso tudo, não tenha dúvidas, Ele já nos capacitou antes para cumprir aquilo que Ele planejou. Quando Deus me criou, quando Ele te criou, Ele nos criou exatamente com todos os atributos necessários para cumprir o propósito. O propósito veio até antes, né, das minhas qualidades e dos meus defeitos, das suas características. O propósito veio antes. Então, as suas características, na verdade, vieram para servir ao propósito. Pense nisso. Deus te criou do jeito exatamente necessário para que você cumpra o propósito que Ele tinha já para você. Então, na verdade, só o que acontece é um aprimoramento, um desenvolvimento e alinhando as coisas, ou seja, nos despindo do velho homem, tirando o lado pecaminoso e vivendo revestidos do novo, do Espírito que Deus tem para nós, para que nós sejamos segundo a imagem de Jesus. E com isso, e com os dons do Espírito, com a capacitação, eu e você já temos tudo o que precisamos para fazer a vontade de Deus. Então que isso te encoraje hoje, meu irmão, minha irmã, né? Não tenha dúvidas, o Senhor quer te encontrar vigiando, preparado e trabalhando. E eu tenho certeza que isso vai se cumprir na sua vida. Eu quero orar com você neste momento, para que Deus faça isso ser verdade em nossos corações, amém? Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Senhor, te louvamos, Deus Todo-Poderoso, porque Tu és o Senhor das nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos pela palavra revelada, por cada ensinamento, cada princípio, Senhor, que o Senhor derramou sobre nós nesse dia. Pai amado, e nós te pedimos no nome de Jesus, remove, Senhor, de nós todo o temor, todo o medo, toda a intimidação, toda a preguiça, toda a distração, Senhor, qualquer coisa que queira roubar de nós este estado de estarmos prontos o tempo todo, esperando Jesus voltar, vigiando, preparados e trabalhando o tempo todo para cumprir a missão que o Senhor tem nas nossas vidas de maneira coletiva e de maneira individual, Pai. No nome de Jesus eu oro, Senhor, por cada irmão e irmã. Deus Todo-Poderoso, que aqueles que ainda não conhecem tanto os Teus planos, que o Senhor revele a eles qual é o Seu plano, qual é a Sua vontade para a vida deles, que eles se firmem, Senhor, na confiança de que o Senhor também os capacita para viver tudo isso. Senhor amado, e agora, Pai, a partir do momento que já temos a revelação, aqueles que já entendem o Seu plano, a Sua vontade para a vida deles, Pai, que em nome de Jesus nada os impeça, nada nos impeça, Senhor, de cumprir a missão que o Senhor confiou a nós.
Senhor, no nome de Jesus, cresça em nós, Senhor, essa responsabilidade, esse senso de urgência, Pai, e que mais e mais almas sejam alcançadas, Senhor, através das nossas vidas, através da nossa renúncia e através da nossa prontidão, Senhor, de viver a Tua vontade. No nome de Jesus, Senhor, nós pedimos a Ti e te agradecemos. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente você e a sua família, meu irmão e minha irmã.